A gente recebe aqui todo o alto escalão do Canário da Ilha. Da esquerda para a direita a gente tem o presidente, Guilherme de Freitas, o presidente do IAP, que já esteve com a gente aqui. O diretor de futebol, Arilson Silva. E a gente também tem o novo professor do IAP, o professor Pedro Paulo, seja muito bem-vindo. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Esporte Cidade. Boa tarde a todos que acompanham o esporte, né? Um programa de sucesso aqui do Vinícius. Um prazer imenso estar aqui novamente. A gente esteve aqui para falar da preparação na Série B. E deu certo, né? A gente subiu e retornamos à elite do futebol maranhense. E hoje aqui a gente está podendo ter esse prazer de apresentar o diretor de futebol, Arilson, e o professor Pedro Paulo, e agradecer o espaço mais uma vez. O Arilson, que também já esteve com a gente aqui, já visitou a gente. E agora, nova camisa, né? Novo projeto. Obrigado, Vinícius, pelo convite mais uma vez. Uma honra estar aqui, né? Novamente com vocês, agora pelo Canário. E como o nosso presidente já bem colocou, né? O planejamento deu certo, de volta à elite do futebol maranhense. Agora vamos voar um pouquinho mais alto, né? Quem sabe conquistar o nosso objetivo aí, a vaga da Série D e disputar pelo título, né? Exatamente, todo mundo nessa preparação e o Canário também. E por falar em preparação, uma peça fundamental é o cérebro do time, que é o comandante Pedro Paulo, que foi anunciado na última segunda-feira e agora já prepara o time, quem sabe, para buscar o título do Campeonato Maranhense, né, professor? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado, boa tarde a todos. É importante, né, a gente fazer parte desse projeto vitorioso, que foi recentemente aqui no Canário, e agradecer o convite do presidente, nosso diretor executivo, e eu vim também em busca de fazer parte disso, deixar um legado, né? Deixar um momento de vitória, junto com o grupo, junto com a comissão, a diretoria, todo mundo envolvido para que nós, lá no final, possamos alcançar nosso objetivo. Tá certo. A gente já está no mês de dezembro, então já dá para a gente fazer esse balanço da temporada de 2024. A gente recebeu o Guilherme de Freitas aqui, justamente falando sobre essa preparação aí na época, né? Para falar sobre a segundinha maranhense, que o IAP disputou de uma forma magistral, acabou perdendo na final para o time do Real Codó, mas garantiu o acesso, que era, né, a pretensão aí de toda a comissão técnica, de todo o elenco, que é garantir esse acesso à elite do futebol. Então, esse projeto começou desde muito cedo, né? Primeiro valorizando a base e retornando à Série A, né, Guilherme? Isso, é até bom tu falar disso, que da vez que a gente veio aqui, a gente estava disputando a fase final do Campeonato Maranhense de base, né? E estava iniciando o trabalho da Série B. A base, né, a gente conseguiu o título e a vaga, né, para a Copinha, continua se preparando. E assim, e o profissional, né, como tu disseste, tivemos um tropeço na final, mas o principal objetivo, obviamente, a gente queria o título, mas o principal objetivo era voltar para a Série A. Então, fazendo um balanço, assim, apesar de não ter terminado ainda o ano, que ainda está tendo as outras competições, feminino e outras da base, mas o balanço tem sido muito positivo. A gente tirou 2024 para reformular o IAP em todo sentido, né? Eu falo em diretoria, em todos os âmbitos do clube, para quem sabe em 2025 a gente já começar colhendo frutos maiores, como a Arilson pontuou aqui, alçar voos maiores, né? Já que nós somos o Canário. Elevar a marca do futebol do IAP, né, que é importante. E, professor Pedro Paulo, um projeto novo, né, para você, é um time que, como a gente falou aqui, tem essa característica de valorizar muito a base, garotos que jogaram muito futebol nesse ano, vão representar o estado na Copinha, e vai buscar o título do Campeonato Maranhense. Então, como é que está sendo esse primeiro contato com o time e esses preparativos para 2025? Primeiramente, eu costumo ver assim como uma pena alguns clubes não ter essa mesma mentalidade, né? De fazer um trabalho integrado, tanto profissional quanto base. É importante você chegar para trabalhar num clube profissional e você ter uma base ativa, que é para você poder fazer a mescla, você escolher atleta da base, inserir no trabalho, jogadores que sejam ativos do clube e, consequentemente, o clube fazer mercado, coisas que são de interesse pertinente do clube ali. E você tem que fazer parte disso. E o IAP tem isso, né? Então eu sempre me envolvi com isso na minha carreira. Trabalhar não só com atletas experientes, como atleta da base. Então, eu dentro disso eu não vejo dificuldade nenhuma, pelo contrário. É um tipo de trabalho que eu sempre gostei e sempre vi com bons olhos, porque foi daí que eu vim, sendo oportunizado de sair da base para o profissional. Então, eu penso que essa mescla, esse trabalho,
essa integração aí ela só tem a dar certo com todo mundo no mesmo propósito. A gente sabe que o campeonato não é fácil, respeitando cada equipe, mas nós temos a nossa particularidade, então em cima disso a gente vai procurar trabalhar para que possamos lá na frente conseguir o objetivo. Certo. O professor fala em valorizar a base justamente porque ele já treinou o time de base para o Sub-20 do Piauí. Ele também já teve passagens por Clube do Sul do país, de Santa Catarina, o River também, e até passagens pelo futebol maranhense, pelo Motoclube. Então, agora, voltando, tem essa diferença do futebol do sul do país para cá, do Maranhão? Qual foi o primeiro impacto assim, que chegou? E essa, claro, levando em consideração para a preparação de 2025, tem alguma dificuldade, uma diferença? Eu costumo dizer assim, ó, todo treinador ele tem a sua parte tática, sua forma de jogar, mas existe a particularidade cultural, né? Por exemplo, aqui no futebol maranhense, aqui chove muito no primeiro semestre do ano. Lá no sul, já não chove no primeiro semestre do ano. Lá já é início de temporada de verão e tal. Então você lá consegue ter um trabalho durante a semana e saber que no dia do jogo não vai chover e você continuar trabalhando no dia do jogo aquilo que você planejou. Aqui não, aqui no momento você trabalha durante a semana, mas no dia do jogo você tem que se adaptar. Porque você pode pegar um campo que pode estar menos um pouco de dificuldade para poder propor o jogo. Aí já muda o cenário. Então você tem que se adaptar. Então você tem que trabalhar aqui sempre com o olho no tempo, saber a parte tática, mas estar ligado no que vai acontecer no final de semana. O clima de São Luís é uma loucura, principalmente nessa primeira parte do ano. Arilson, falando um pouco agora com você em questão de contratação, a gente acompanhou aqui todo esse processo, né, não só do IAP, mas também do Sampaio Corrêa, do Maranhão Atlético, do Motoclube de São Luís. A gente sabe naturalmente a dificuldade da gente trazer atletas para o futebol maranhense. Então, pensando nisso, como é que foi a escolha desses jogadores que a gente vai já falar os nomes aqui, justamente para a temporada de 2025? Teve alguma dificuldade de trazer esses atletas? Outros que já passaram pelo futebol maranhense, já são experientes, por exemplo? Então, Vinícius, assim, começamos pela comissão, né? Definimos o nome do Pedro Paulo justamente por o IAP ter essa característica, né? De aproveitar a base, né? Então, assim, a gente foi muito feliz na escolha do profissional, né? Do nosso treinador. Em relação às contratações dos atletas, não foi difícil. Apenas apresentamos o projeto, né? E, como todos sabem, o IAP acaba sendo o segundo clube de coração de todos os torcedores, né, daqui da capital, e posso até dizer do estado. E quando eu falei, né, estou no IAP, estou com um projeto legal, um projeto bom, então, assim, não tive nenhuma dificuldade em trazer esses atletas, inclusive os atletas de fora, né, que ainda vão por chegar. Então, assim, não tive trabalho nenhum, pelo contrário, tive um trabalho muito facilitado, né, por todo um planejamento que o nosso presidente fez. Então, posso dizer que não tive dificuldade nenhuma, né. E o que te levou a abraçar esse projeto, né? Você que já passou por outros clubes maranhenses, e te fez agarrar essa ideia e tentar levar esse padrão do IAP, por exemplo? Então, como vou ser repetitivo, né? O projeto que o presidente me apresentou é um projeto novo, um projeto onde tem pessoas que a gente possa confiar, né? Você sabe que no futebol existem pessoas com algumas dúvidas, e não é o caso do nosso presidente, do Guilherme. Então, quando ele me fez o convite já, desde a Série B, né, junto com o acesso, eu não hesitei e abracei o projeto bom que vai ser, né, para a gente poder trabalhar e alcançar nosso objetivo. E eu acho que é isso que é mais valioso, né, a questão das pessoas. Porque se você trabalha num local em que você vende um produto, no caso de vocês é o futebol, esse produto ele pode ser modificado de acordo com o pensamento da equipe. Você pode valorizar esse produto, você pode deixar ele melhor, você pode deixar ele pior, mas lidar com pessoas aí realmente é mais complicado. Então, de fato, isso faz toda a diferença. Então, só confirmando aqui para o nosso público, a gente trouxe aqui na segunda-feira, mas o elenco do IAP, na verdade, para esta temporada até agora. Alguns reforços ainda vão chegar nesses próximos dias, mas a gente já tem confirmado goleiros, o Anderson e o Cássio Henrique, os zagueiros Pedro Costa, o Denilson e o Patrick, os laterais Guilherme Rocha e o João, volantes João Felipe, o Marcos Yuri, o Jonathan, o Vitão e o Maicon, e o meias, o Eloy, que foi o grande destaque. Conseguiram tirar o Eloy da aposentadoria, rapaz, o homem tava lá tranquilo. O Eloy que ainda tem muito futebol para render, é um cracaço, a gente já trouxe aqui, o Paulo Vitor e o Natan,
E os atacantes? O Henrique, que é um atacante que tem muita qualidade, tem alguns problemas extracampo. Tomara, né, que ele se adeque a esse futebol do IAP, como a gente falou, não sobra talento para ele. A gente tem aqui o Paulo Vitor, também o Thiaguinho, o Júnior Barbosa e o Erivelton. E outros atletas ainda devem ser anunciados nos próximos dias, né? Isso, correto. Acredito que até o próximo final de semana ainda vão chegar mais de 3 ou 4 atletas. Né? O Júnior Barbosa, no caso, que é conhecido como Júnior Soldado, né? Que esteve também no Juventude Sama. Né? Vai vir ainda o Jonathan, volante, Marcos Yuri também, volante, e mais um meio atacante, Paulo Vitor. É aquela mistura boa, né, professor? Você tem atletas que depois vão chegar, depois da Copa de São Paulo de Futebol Júnior, e vão se adequar também ao elenco, e também tem jogadores experientes, né? Ou seja, são duas mentalidades, e esses experientes eles podem ser a liderança em campo para guiar esses novos atletas. Exatamente. Então a gente já tem até um jogo marcado entre a nossa categoria de base, justamente que é para já fazer esse mapeamento, entendeu? Então a gente respeita todo mundo dentro do grupo, né? Todo o grupo montado é mapeado, treinamento, respeito total dentro de uma integração ali, mas como eu deixo bem claro que o atleta que tiver melhor, ele sempre joga. Quem é ser melhor? Pode ser tanto o novo quanto o menos experiente, né? Não importa a idade, importa a personalidade, a autoridade. Então eu sempre vi futebol dessa forma, né? Então eu acho que nós temos que ser justos com as pessoas e trabalhar nessa meritocracia aí, independente de idade, quem tiver melhor joga. Pois é. E essa, como eu falei, essa tal mistura boa, né, que a gente tem esses atletas que são mais experientes, que costumam, né, vão ser a liderança também dentro de campo, naturalmente isso, e também misturando com essa juventude e esse status de atletas aí que tem o IAP, que como a gente falou, está buscando voos mais longos em 2025. Então, a estreia do IAP seria logo na primeira rodada, mas por conta do Sub-20, né, o jogo foi adiado, então vai ser contra o Tuntum. É isso, na segunda rodada. Não, na verdade, o jogo contra o Tuntum tá a definir, que é a primeira rodada. Isso, aí vai estrear na segunda. Está confirmado a segunda contra o Sampaio. Exatamente. Só que a gente já está revendo até essa situação, que eu acho que não vai chocar, até mesmo dependendo da participação da gente lá na Copa São Paulo, mas isso não vai ter problema algum, então a gente já até comunicou à federação, se possível, né, for na data que era prevista inicialmente, dia 12 de janeiro, se for possível, o Canário da Ilha vai estar pronto para começar a batalha. Então tá aí, informação de primeira mão, né? A gente até tinha falado aqui que não estrearia na primeira rodada justamente por conta desse choque. A gente relembra aqui que o IAP, ele também está com a sua equipe de base, a Sub-20, que vai jogar a principal competição de base do país, que é a próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, os nossos representantes, o IAP e o Imperatriz, a gente já falou, já trouxe inclusive os jogos, os locais que as equipes vão se instalar, por ter esse confronto, né? Havia essa ideia de ser adiada a partida, mas, como o presidente falou aqui, o IAP vai estrear mesmo no dia 12 de janeiro, justamente na primeira rodada contra o Tuntum. Então, o Campeonato Maranhense 2025 batendo a porta, a gente tem pouco tempo de preparação, né? Acabou essa rodada de jogos, a segundinha, o IAP acabou batendo na trave, não conseguiu o título, e em 2025? Quais são as pretensões aí do elenco Canário da Ilha? A gente sempre pensa grande, né? Então, assim, não é desmerecendo ninguém, isso é fato, mas o IAP, né, como eu falei, o projeto que a gente apresentou para a diretoria, para o professor Pedro Paulo e para os atletas, o projeto da ambição mesmo para brigar pelo calendário, brigar, quem sabe, pelo título, e a gente tem condição, a gente sabe que tem condição para isso. Estamos contratando, né, jogadores acostumados, carimbados na nossa competição, que eu costumo dizer que é uma competição totalmente diferente de outros locais, né? Então, assim, e no momento que eu acho que todos os clubes maranhenses estão equiparados, né, nessa situação, até mesmo de outros clubes que foram rebaixados, perderam algum poder aquisitivo, então tá todo mundo ali. E vai ser boa a briga, porque tá todo mundo brigando por calendário, brigando pelo título, claro. Mas a nossa ambição é essa, é pensar primeiro passo, se classificar para as semifinais, né? Porque aí depois o mata-mata é outra competição e tudo pode acontecer. Então, a gente está confiante, né? Como sempre,
Estamos felizes com o que a gente tem visto nesses primeiros dias de trabalho e eu tenho certeza que o elenco vai abraçar, já abraçou, mas vai abraçar mais ainda o padrão de jogo, a mentalidade da diretoria junto com a comissão e a gente espera colher esses frutos logo no início do ano. E garantir esse calendário também, né, do futebol nacional, aqui em 2026, outros reforços também de peso e continue elevando justamente esse elenco do Canário, né, Ailson? Sim, verdade, né, Vinícius? Como eu te falei, né, falando aqui agora há pouco, o nosso principal objetivo é ter o calendário, né, para 2026, na competição nacional, e posteriormente disputar um título, né. Quando você falou do convite, o que me deixou mais feliz quando o nosso presidente entrou em contato comigo foi esse voo mais alto, né? O IAP não vai apenas competir, e sim brigar na parte de cima da tabela. Também. E tem time para isso, tem staff para isso. Agora, 1h30, a gente já está de volta ao vivo para todo o estado, com a Esportidade desta quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024. A você que nos acompanha a partir de agora, seja muito bem-vindo, continue com a gente ligado na nossa programação. Só para encerrar essa entrevista com o alto escalão do IAP, o professor Pedro Paulo, deixa um recado aí para a torcida, né? A gente treinou moto aqui em 2019, né? É um professor que tem 46 anos, não é isso? Se eu fiz trabalho de casa, então tá certo, 46 anos. E um projeto totalmente novo, um projeto que tem muitas expectativas e tem muita chance de ser garantido para a torcida nos próximos anos. E claro, tudo isso passa pelas mãos do treinador. Então, dá um recado aí para a torcida do Canário daí. Eu acho que dentro da ambição, né, do projeto, né, eu venho também com essa ambição, não só pelo projeto, mas existe aquela ambição também pessoal. Então, você tem que unir isso aí e pôr o trabalho em prática junto com os atletas, comissão, diretoria. Você já sabe o foco, o objetivo do clube. Você já sabe o que o clube quer alcançar. Então, o torcedor, aqueles que apoiam, que gostam do IAP, né, pode ter certeza que vai ser um time bastante competitivo, um time que vai guerrear o tempo todo. Isso é uma coisa que já é cultural, né, do nosso trabalho. Então, e os atletas vêm abraçando isso durante o trabalho. Então, é o que eu falo para eles. O campeonato é difícil, o campeonato é duro. Mas vai ser duro também jogar contra o IAP. Né? Então, como nós vamos encontrar dificuldade também. Então, pode ter certeza, todos aqueles que vão ver o IAP jogar, que vai ser bom de ver. Vai ser bom ver. Vai ser legal ver o IAP jogar. O professor que já trabalhou com o Flávio Araújo, né? Está no mar, vai ter esse confronto ali também à beira de campo, vai encontrar o velho amigo de trabalho, o professor Flávio Araújo, que está no Maranhão Atlético Clube, vai ser esse confronto interessante. Como o Guilherme trouxe, vai ser um campeonato muito competitivo, todas as equipes estão aí nesse alto nível, né, buscando essas altas pretensões. O Moto, por exemplo, saiu na frente, o Maranhão Atlético saiu depois, o Sampaio também, o IAP agora começando nessa preparação. A gente promete ter um bom futebol em 2025, é claro que a gente vai trazer tudo aqui na tela da TV Site. Então, pessoal, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. A gente sabe que é uma correria nesta época, né, que já começou os treinamentos, né, são 2 setores, dia de terça e quinta essas atividades elas se intensificam, mas encontraram um espaço na agenda justamente para dar essa esperança aí para o torcedor do IAP e, como o professor falou, vai ser um time muito competitivo e, se Deus quiser, vai conseguir aí esse calendário nacional, até brigar por título, né, pessoal? A gente que agradece, né, quando você entrou em contato ontem, eu falei, não, a gente quer ir, mas só vamos ajeitar aqui, porque tá corrida, a gente começou um pouco mais tarde, porque a gente estava organizando todas as situações para a gente começar o treinamento, mas a gente agradece mais uma vez o espaço, a oportunidade de poder falar um pouco do futebol maranhense, do IAP especificamente, e pode contar sempre com a gente, tá bom? Tá certo. Então, pessoal, muito obrigado pela disponibilidade de vocês e as portas estão abertas, caso vocês queiram nos visitar, até trazer informações do IAP, que a gente vai trazer a partir de agora diariamente aqui na tela do Esporte Cidade.